Bom, Mark, primeiro eu queria te agradecer em nome de toda a equipe da Comex por aceitar participar da primeira, eu acredito que vai ser uma edição histórica, porque é a primeira PAC Live, o primeiro episódio da nossa série, né? A ideia é ser meio temporadas discutindo assuntos específicos, né? E o objetivo principal era ampliar ou até complementar as discussões que a gente inicia na pauta da Projeto PAC em Revista, dar sequência no nosso Infopac, informativo eletrônico, né? Então preparei, a gente vai falar de tendência, vai falar de mercado, vai falar de estratégia, né? A ideia é tentar, eu reuni inclusive perguntas de convertedores, alguns são clientes de vocês, outros podem vir a ser aí futuramente, né? Mantendo obviamente o anonimato deles, mas tem algumas perguntas que todo mundo gostaria de fazer e nessas lives geralmente são meio de superfície, a gente quer explorar bem a fundo isso. Então, eu queria te agradecer, Mark, pela participação em nome da Comex. Aislan, eu que agradeço a oportunidade. Sempre é legal conversar contigo. Sempre eu aprendo alguma coisa. Então, a gente tem essa oportunidade de interagir. Eu tenho certeza que tem uma expectativa que vai ser muito interessante o resultado disso. Então, eu vou começar te fazendo uma pergunta. Essa é a primeira aí. A Comex não faz tanto tempo assim, ela estava num caminho de investir em rotogravura, né? Ela comprou lá a Acon, né? Se não me engano, praticamente não deu 6 anos, ou talvez 7 anos depois da aquisição da Acon, lá da parte da família lá da Schiavi, se não me engano, a Comex fez aquele anúncio anômalo de que estava deixando a unidade de negócio de rotogravura. Então a pergunta é, acabou a rotogravura para a Comex? Ou não rentabiliza mais as máquinas? Estrategicamente é um processo declinante? O que a Comex enxerga para o setor de rotogravura? Aislan, a Comex entende que ela, dentro das suas linhas de produto, ela tem que ter um nível de liderança no mercado, ter um market share representativo. Então eu diria que a rotogravura tem 2 pontos importantes. O primeiro deles, no Ocidente, tem uma linha bastante importante no que diz respeito à diferença da demanda do flexo para a roto, certo? Tem uma migração muito importante, até pelo nível de qualidade que a flexo tem alcançado, certo? E, por outro lado, o Oriente, vamos falar especificamente de China, onde os volumes são muito grandes e ainda tem uma concentração de volume muito grande, há players globais e principalmente players de low cost que vêm suprindo esse mercado. Então a Comex, de certa forma, também por uma tendência de consumo, se os volumes estão cada vez menores, se os brand owners cada vez estão tendo uma quantidade de produtos maiores, mesmo havendo concentração, tiragens menores, tu também acaba tendo uma migração da roto para flexo, aumentando a qualidade da flexo. No Ocidente, isso bastante robusto e com uma tendência bem evidente. E no Oriente, eu entendo que, no médio prazo, os volumes também quebrando, como vem ocorrendo como tendência no Ocidente, isso vai ser uma tendência bem natural. Então, finalmente, eu te diria que chegamos à conclusão que o foco está na flexo e na offset de tambor central, ou seja, apontando por outro lado em pequenas tiragens, do que fazer a manutenção de um negócio de altas tiragens que acaba se tornando cada vez menos tendência do mercado. Perfeito. Então eu vou até conectar esse tema, dessa visão que eu entendo que é um pouco atípica da Comex em relação aos grandes players globais de máquinas analógicas, porque você vê o movimento, sempre que eu penso no mercado de máquinas de impressão e conversão banda larga, você pensa em Comex, em Windmiller, em Bobst, em KBA, em Uteco. Uma grande parte desses players está se movendo para o digital, né? E a Comex tem ido para offset, que para muitos mercados a gente entende é um processo declinante, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho dessa visão da companhia, que é totalmente assim, assimétrica, digamos assim, né?
em relação ao mainstream aí dos fabricantes de máquina. Se tu me permite, deixa eu corrigir um pouquinho esse direcionamento. A Comex está investindo em tecnologia digital para pequenas tiragens e também em soluções híbridas. Perfeito. Quando a gente fala de offset, mesmo tendo uma queda no mercado offset, o diferencial importante é a aplicação para substratos plásticos, substratos flexíveis, que isso sim é uma diferença muito importante, como tu mesmo disse, no que diz respeito a uma tendência dos equipamentos analógicos, certo? Hoje a solução offset, tecnologia muito conhecida, apontada por tambor central, focada em baixas tiragens e com capacidade produtiva e comprovada industrialmente, certo? Diferente de algumas tecnologias que vêm surgindo e ainda não estão maduras, nós acreditamos que temos um ciclo de produto para o mercado, em algum momento, inclusive híbrido com digital, muito grande. Quer dizer, é inexorável, todo mundo vai acabar apresentando uma solução híbrida com digital. Não tem isso. Exatamente. Legal. E a gente viu, não faz também tanto tempo, que a Comex fez um statement ali, uma declaração para a mídia, dizendo que estava inaugurando uma marca, a Genius Tech, que a priori era um guarda-chuva, seria um guarda-chuva de uma série de entregas de alta tecnologia para responder essas demandas aí do mercado de OEs muito baixos, segmentação muito elevada, etc. Essa marca, a gente pode esperar que seja aí futuramente uma spin-off da Comex para poder vender essa tecnologia até mesmo para outros fabricantes de máquina, quer dizer, é um cluster aí de soluções de tecnologia e inteligência de máquina, digamos assim? Eu te diria que o objetivo de médio e longo prazo não seria um spin-off, mas sim tu conseguir evidenciar para o teu cliente as tecnologias e as aptidões que a Comex tem para cada subproduto dos seus equipamentos, certo? Perfeito. Então, o Genius Tech tem como objetivo trazer isso de uma maneira fragmentada e evidente para efetivamente o cliente identificar o valor que o produto impressora Comex traz. Tipo uma modular, uma solução modular. Não é que a solução ela seja modular, mas na realidade, por exemplo, a gente tem determinadas tecnologias de tinteiro que a gente está colocando dentro do conceito de Genius Tech para realmente apresentar para o cliente de forma efetiva, onde hoje parece tudo mais ou menos do mesmo, e não é. Então, nós estamos fazendo um processo de branding aí, para efetivamente conseguir evidenciar para o cliente a evolução dos nossos equipamentos. Legal. Eu sempre tive curiosidade de perguntar, como é que, se sendo uma companhia quase que 360 em processos, né, ela fabrica cabeçote de offset, roto, flexo, quer dizer, mesmo já fabricou, né, no caso da roto, mas adquiriu essa experiência. O entendimento, por exemplo, a fabricação de um grupo impressor offset ajudou a Comex, em termos de tecnologia, a aprimorar, por exemplo, um cabeçote de flexo, um cabeçote... tem um cruzamento de competências aí que permite melhorar todos os processos lateralmente? Aislan, a tua pergunta é bem pertinente. Então, pensa o seguinte, a Comex ela tem a bio de corte, a bio de laminação, a bio de flexo e a bio de offset. E tem a bio do Brasil que cruza as três tecnologias, porque eu não posso afirmar porque nós não fabricamos offset no Brasil, certo? Mas temos, na realidade, competência para fazer manutenção e suporte técnico dentro da tecnologia offset. Então, o que acontece? As engenharias das 4 bios são independentes, mas elas estão em nível de desenvolvimento dentro do mesmo guarda-chuva. Então, sim, o desenvolvimento e conhecimento das 4 tecnologias e a evolução das mesmas oferecem o cruzamento dentro dos equipamentos. Um exemplo muito simples,
tinteiro flexo em offset de tambor central. Uhum. Isso é uma solução que não é oferecida, por exemplo, por um fabricante de offset comum, mas nós temos todo o know-how da tecnologia flexo e aí adotamos com muita propriedade dentro do equipamento offset. Então, sim, ao cruzamento e ao compartilhamento dos detalhes técnicos e o desenvolvimento dessas 4 tecnologias. Perfeito, perfeito. E falando um pouco sobre essa questão das BUs, né? Eu até gostaria que você comentasse um pouco. Me recordo de que a Comex ela já passou por algumas fases na sua história, onde ela concentrava toda essa engenharia, todo esse P&D das soluções internamente, depois ela chegou a levar isso para fora e buscar isso, ter uma cara mais de um assembler ali, montava, incorporava, embarcava tecnologias de fornecedores terceiros. Hoje, como é a Comex? Qual é a radiografia da Comex? Ela tem isso toda essa engenharia verticalizada, ou ela é uma empresa ainda no molde mais ligada a incorporar tecnologias de diversos fabricantes de fora? Enfim, como é que é? Hoje, inclusive, o mercado de máquina, ele sustenta todo um trabalho de verticalizar um P&D. Como é que é essa dinâmica? Vamos lá. Aislan, eu acho que a gente tem 2 caminhos. Uma coisa é a estratégia de manufatura, certo? E uma coisa é o supply chain, certo? Muito bem. E vamos botar um terceiro ponto, que é a tecnologia. Quando a gente fala de estratégia de manufatura que engloba o supply chain, tu tem decisões de produtos não core, certo? Aonde tu busca a terceirização, principalmente em componentes mecânicos, certo? Então, tu vai buscar alternativas de quem tem uma manufatura competitiva com um nível de controle e desenvolvimento de fornecedor para garantir que efetivamente o que nós estamos comprando, estamos recebendo, certo? Produção interna de produtos core, onde nós detemos, onde tem um conteúdo tecnológico, certo? E nós não queremos compartilhar com ninguém, então, obviamente, que por uma definição estratégica, se produz internamente. Tecnologia. Tecnologia, principalmente, vamos falar na parte eletrônica dos equipamentos, nós temos co-desenvolvimento com grandes players do mercado. Vamos falar basicamente de eletrônica, pneumática, certo? Hidráulica um pouco. Então, fazemos co-desenvolvimentos, principalmente na eletrônica, temos processos de desenvolvimento de tecnologias próprias nossas com a Siemens, que são exclusivas da Comex. Então, aí sim, dos equipamentos eletrônicos, pneumáticos e hidráulicos, tu tem um co-desenvolvimento onde isto não é fabricado internamente por uma questão de escala, por uma questão de tecnologia e assim por diante. Mas os desenvolvimentos focalizando a aplicação, eles são co-desenvolvimentos. Então, voltando, só para deixar bem claro a tua pergunta, e obviamente tu me corrige se eu te respondi a contento. Perfeito. Então, manufatura, certo? Basicamente, produtos core internamente, produtos não core de modo geral, possibilidade de se fazer fora com um alto nível de controle e desenvolvimento de supply chain. Não vamos longe, isso acontece muito no Brasil. Se nós somos uma companhia que todos os produtos que ofertamos no mercado brasileiro, eles possuem conteúdo local, é porque nós temos um supply chain forte dos itens não core, certo? Tecnologia muito focado principalmente nos componentes eletrônicos, alguma coisa nos pneumáticos e hidráulicos, com desenvolvimento com grandes players do mercado global. E Mark, imagino que, não sei, vendo de fora, deve ser um gasto de energia e de recursos
para poder manter o mesmo padrão de fornecedores, de supply que você tem na Europa, aqui no Brasil. Quer dizer, as indústrias estão num outro estágio de maturidade, imagino eu, né? Então, para poder encontrar um fornecedor apto a atender as especificações, digamos, corporativas da Comex, não deve ser uma coisa tão simples, né? Aislan, eu te diria, quando a gente olha para a Comex do Brasil, a Comex do Brasil é uma empresa de engenharia e supply chain. Uhum. O processo de desenvolvimento da base de fornecedores é um processo core da Comex do Brasil. Imaginei. Certo? Uhum. Porque eu tenho que ter a capacidade de manter a companhia competitiva, uhum. fazendo a manutenção e entregando o mesmo equipamento fabricado e fornecido no headquarter. Uhum. Certo? Então, esse é um dos nossos maiores desafios. Temos a manufatura interna, certo? Aonde a gente vem num trabalho de desenvolvimento muito forte nos últimos anos, tanto em produtividade e eficiência, né? Produtividade e o famoso OI, que a gente discute com os nossos clientes, a gente também aplica aqui dentro da Comex do Brasil, certo? Mas, obviamente, que a gente tem um fluxo e uma base de fornecedores que ela é muito importante para nós. Ela compõe o conteúdo local, com boa parte desse, dentro dos nossos produtos, e boa parte do nosso esforço e inteligência está no desenvolvimento e na manutenção dessa cadeia. Perfeito. Imagino que com uma complexidade extra agora com a pandemia, né? Quer dizer, esse cisne negro deve ter mesmo para uma empresa como a Comex do Brasil, cujo core é o supply, ou uma parte importante do core é o supply, isso deve ter mexido bastante aí, né? Aislan, também é uma pergunta muito pertinente, e eu vou te dizer uma coisa, mexeu para o lado positivo e não negativo. Legal. Te explico por quê. Como nós viemos de uma ascendente de volume no mercado metal mecânico, que teve, de certa forma, uma queda de volume, players muito interessantes dentro do metal mecânico passaram a olhar com mais carinho para o mercado de maquinário. Então, nós, em alguns novos projetos e algumas substituições pontuais, buscamos players, inclusive, tão competentes ou mais do que a gente tinha na nossa base, certo? Players fornecedores do mercado automotivo, do mercado de veículo comercial, do mercado agrícola, do mercado de ônibus. Não vamos esquecer que nós estamos no Rio Grande do Sul, então o segundo maior polo metal mecânico do Brasil está na cidade de Caxias do Sul e na Serra. E estamos... Eu ia dizer que nós estamos tendo uma grata surpresa, mas não é uma grata surpresa. A gente está buscando fontes cada vez mais competentes e a gente tem obtido resultados muito interessantes, tanto no nível de competitividade, de profissionalismo, que esse mercado tem muito alto, e no que diz respeito a resultado. Mais competitividade na nossa base de fornecedores. Mark, é muito interessante isso que você falou. Em função da pandemia e do, entre aspas, desaquecimento de certas áreas tradicionais da indústria metalmecânica, teve um olhar um pouco mais atento dessa cadeia de fornecimento para a indústria de máquinas. Ok, mas e quando voltar às outras indústrias, você imagina que esse novo casamento se manterá, ou os caras vão voltar para o business tradicional e de repente talvez criar um hiato de fornecimento nas máquinas, e quem não comprar máquina, de repente não tiver uma estratégia do momento certo, pode ficar talvez 1 ano ou, sei lá, 18 meses
sem ter máquina, porque ou ele importa o euro, o dólar que tá, ou vai comprar nacionalmente, né? Então talvez isso venha a ser um problema, não? Não é um problema. Te afirmo isso categoricamente, porque na realidade a gente fez um pequeno spread do nosso risco, inclusive. A gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos 2 anos muitos contratos de fornecimento. Ah, perfeito. Aquela matriz estratégica de supply chain que a gente aprende na universidade, certo? Quando o fornecedor está localizado no quadrante estratégico, a gente precisa ter uma aproximação e tem que definir muito bem as regras do relacionamento fornecedor-cliente. Dentro dos nossos novos relacionamentos, todos os nossos fornecedores têm entrado para o negócio com contrato de fornecimento, com o objetivo que a gente venha. Eu não vou afirmar categoricamente que a gente garante o fornecimento, mas hoje nós temos muito mais opções com processos de dual source, pelo volume que a gente tem, do que tínhamos há 2, 3 anos atrás. Perfeito. Exatamente pensando nisso que tu está falando. Legal. Então, seguindo a tecnologia, só tomar um golinho, ó, a Red Bull ainda não patrocina nosso programa, mas quem sabe, né? Eu estou tomando água ainda. Ô Mark, falando em tecnologia, eu acredito, se eu não estou, me falha a memória, eu até que tenho boa memória para números, faz aproximadamente uns 12 anos desde quando a Comex lançou a primeira impressora com EB. Certo. Né? E desde então, falando de Brasil, pelo menos até onde nos consta, só tem 2 máquinas com cura por feixe de elétrons, né? Na tua visão, ao que se deve esse retardo, esse número incipiente de players com uma tecnologia que se apresentou lá atrás como algo tão disruptivo? Você entende que foi o custo, a falta de insumos, um conjunto, um mix talvez de algumas coisas, e complementando, tem futuro ainda ou é aquele futuro que não chega? É uma pergunta muito boa, Aslan. Eu acredito, não posso te afirmar categoricamente, que eu acho que há produtos e processos que são lançados à frente do seu tempo. E o EB, mesmo com um bom nível de desenvolvimento, naquele momento, ele não teve a estabilidade do processo necessária, essa é a minha opinião, certo? Para efetivamente conseguir proporcionar o mesmo desempenho de um processo base solvente. Não vamos longe. Se a gente analisar um processo base água para impressão em substrato plástico... Era a minha próxima pergunta. Da mesma maneira, continua tendo uma determinada dificuldade de desenvolvimento, porque o custo e a estabilidade do processo não são as mesmas do que um processo solvent-based. Se eu posso atropelar a tua próxima pergunta, se tu me permite... Manda lá. Na nossa visão, isso efetivamente vai se tornar tecnologias, vou falar das duas, tá? No que diz respeito à competitividade. Vão se tornar competitivas tanto quanto uma solvent base a partir do momento em que a nossa legislação mudar. Quando a nossa legislação mudar, vai aparecer uma coisa chamada escala. E a escala é o que dita o ritmo de qualquer negócio, certo? Perfeito. Muito bem. Eu me atrevo a te dizer que o EB ele volta
em nível global na Europa até por essa exigência. E a Comex, na nossa matriz, tem investido muito recurso, inclusive com os fornecedores de tintas, certo? Buscando um aprimoramento do processo, não da tecnologia, mas do processo. E eu te diria que a gente pode ter surpresas muito positivas nos próximos 2, 3 anos. Mas a Comex entende que continuar colocando recurso no desenvolvimento dessa tecnologia, ela é uma tecnologia que ela vai estar robusta para competir com o solvent base em algum momento. Legal. Isso é uma informação, é um ponto de vista importante, acho que para todos aí que Mas não, se tu pensar, saindo um pouquinho do tema, não vamos longe, isso é como o automóvel elétrico, certo? Ele não é uma realidade nossa, certo? Basta tu olhar nas ruas do mercado brasileiro, se tu for na Califórnia, tu já vê que é diferente. Sem dúvida. Certo? E aí entra o advento escala. E eu não tenho dúvida que vai chegar o momento por uma demanda, principalmente a legal, onde inexoravelmente vai ter que se colocar muito recurso e buscar alternativas, e isso vai se concretizar como um processo competitivo. E se você apostasse, quem vem primeiro, água ou EB? Aí vai ser uma aposta. Difícil, mas eu te diria que a água poderia até chegar antes. Legal. Fabricar uma máquina water-base não é simples. O processo ele é bastante estabilizado, mas é uma máquina que exige conhecimento para tu fazer uma water-base. Não de processo, durabilidade do equipamento e assim por diante. Legal. E dentro do composto, já que você está falando de fabricação de máquina, né? Não sei, na visão nossa como consultoria, eu vejo até nos próprios clientes, nos usuários das máquinas, né? A parte mecânica, elétrica, eletrônica, cada vez mais vão ficando como se fosse a parte da operação commodity da fabricação do equipamento em si. E cada vez mais a inteligência, o IoT, a aprendizagem da máquina, isso vai... essa possibilidade de ter quase que um ERP dentro da interface do equipamento, te dando indicadores e conversando de forma proativa ali com o gestor, né? Eu tenho visto a Comex muito ativa, né, nessa onda de tecnologia, especialmente quando lançou a Comex Cloud, né? Eu, inclusive, fui um dos primeiros aí que te estorvou perguntando, tentando entender. Eu imagino que deva existir um plano estratégico ferrenho aí para essa questão do Comex Cloud, né? A gente pode esperar, por exemplo, que muito rapidamente essa inteligência de rede das máquinas Comex possa chegar ao nível de dizer: ô fulano, não roda esse troço aqui que você vai tomar prejuízo financeiro. Põe outro pedido aqui. Acho que não é tão difícil, né? Vai chegar. Vai chegar. Aislan, a gente já teve a oportunidade de conversar várias vezes com relação a conceitos de gestão de manufatura, que não necessariamente o chão de fábrica são convertedores de plástico. O chão de fábrica tem vários chão de fábrica diferentes, em segmentos diferentes, mas de um modo geral ele é permeado por um conceito de gestão muito importante. Então, o meu background de mercado automotivo continua me fazendo acreditar, voltando um pouquinho mais, quando eu entrei no mercado de máquinas, eu acho que isso é bem interessante, eu não tinha a percepção do quão importante era o equipamento dentro da competitividade de um convertedor de plástico
certo? Porque no mercado automotivo, devido à complexidade do processo de manufatura, a máquina ela tem menos influência do que a gestão de manufatura. Perfeito. Eu tive a oportunidade de ser plant manager de uma autopeça bastante grande no mercado automotivo, e onde tinham células de 7, 8 equipamentos. Tinham mais de 50 células, certo? De equipamentos mais novos, mais velhos, mas com o famoso CPK-33, certo? Ou seja, confiáveis, com um programa de manutenção muito importante, mas com uma complexidade de gestão muito grande. A substituição por um equipamento novo te traria um aumento de produtividade? Sim. Uma impressora com engrenagem versus uma impressora gearless, que é um equipamento que está no mercado brasileiro, vamos lá, há uns 13, 14 anos, tem uma diferença de performance absurda. Eu me atrevo a dizer, certo, que não há gestão de manufatura com uma máquina engrenada que faça ela performar como uma máquina gearless, quando a gente fala principalmente em custo por metro linear impresso. Perfeito. Então eu estou te contando tudo isso para chegar à seguinte conclusão. Gestão de manufatura é fundamental. Nós já tivemos a oportunidade de conversar que dentro dos convertedores, quem sabe nós estamos falando de uma eficiência de 35% a 45%, certo? Quando eu penso nisso e vejo uma máquina como a nossa, que poderia ter um potencial de 80%, 85% de OI, World class. eu me atrevo, olha o que eu me atrevo a te dizer, que um equipamento desse substituindo uma engrenada, ele substitui 3 engrenadas e se paga em menos de 24 meses. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Fácil, fácil. Então, dentro desse conceito, eu te diria que é uma coisa muito importante quando a gente fala de gestão de manufatura e o que o equipamento te entrega. Eu te diria que, quando a gente olha para a tecnologia que nós temos hoje, vou falar das que passam pela Comex dentro de um convertedor. Convertedor, basicamente, extrusão, impressão, laminação, corte, solda, certo? Nós temos impressão, laminação e corte. Com uma boa gestão, a diferença de tu ter um equipamento de primeiro nível performando no teu chão de fábrica, a substituição por um equipamento que não tem a mesma tecnologia, ele vai ter um impacto no retorno sobre o teu investimento de aproximadamente 24 meses. Muito fácil. Não estou falando de qualidade, não estou falando de liability de mão de obra, estou falando especificamente em tu investir no equipamento e ele se pagar em 2 anos. E o restante é resultado marginal. Você falou um outro ponto interessante que eu queria conectar. Tem alguns dos seus concorrentes, né? Eles veem que uma das grandes vantagens que a Comex tem em relação às suas empresas é justamente essa possibilidade de oferecer de uma forma até mais ampla a impressão com a laminação, ou seja, o cara vende a impressora com a laminadora, com a cortadeira, etc. Mas eu entendo que esse problema também poderia se passar para a Comex, tendo em vista que tem alguns clientes seus que podem oferecer a extrusora junto. Certo. Isso já aconteceu? E se aconteceu, já existiu em algum momento da Comex uma possibilidade ou o entendimento de que ter extrusão no parque de máquinas era estratégico? Aislan, sim, já aconteceu. Da mesma maneira que o nosso pacote de produtos é forte,
Da mesma maneira, um pacote de impressão e extrusão, ele também é muito forte. Claro. A gente tem uma parceria estratégica comercial com a Heffenhäuser há alguns anos, certo? Nos apresentamos juntos em feiras no Brasil, inclusive, certo? Recordo, Nas últimas 2 feiras nos apresentamos juntos. E isso proporciona negócios muito interessantes, tanto sob o ponto de vista de um casamento da extrusão da Heffenhäuser com a nossa linha de produtos e a vice-versa. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: temos competidores que chegam com o pacote extrusão e impressão? Sim. Nós conseguimos chegar com o pacote impressão, laminação, corte e extrusão? Sim, também. Legal. Fizeram de uma forma simbiótica aí. Legal. Exatamente. E eu te diria o seguinte, e temos uma simbiose muito boa com a Heffenhäuser. Existe um relacionamento entre famílias, e existe um relacionamento estratégico em nível global, e aqui no Brasil isso é muito presente. Os nossos clientes estratégicos, muitos deles têm extrusoras Heffenhäuser. Legal. Mark, eu me recordo, aí, acho que a gente até inclusive divulgou na revista, que durante a pandemia agora, a Comex fez a sua primeira instalação 100% remota. Né? Se não me engano, foi uma laminadora ou uma... Exatamente. Né? Uma laminadora. Você entende que isso pode vir a ser um novo normal, mesmo depois que passar tudo isso, ou seja, essa impessoalidade, digamos assim, agora nessa relação entre a empresa de máquina, o seu suporte técnico e o cliente, ou seja, vai ficar cada vez mais notória essa questão da Smart Glass, não vem na minha fábrica, vamos à distância, etc. Ou você acha que isso é conjuntural e, na verdade, o convertedor ele anseia ter o contato ali da empresa na sua planta? Boa a tua pergunta. Eu te diria que a pandemia... Esses dias eu vi um conceito mencionado pelo Ricardo Amorim muito interessante, que nós não vamos ter um novo normal, nós vamos ter uma aceleração do processo de mudanças. O que eu quero te dizer com isso? Isso que tu mencionou, nós fizemos um tryout numa laminadora bastante complexa. Sempre foi um desafio e o resultado foi muito legal. Muito legal. O cliente, eu achei muito interessante porque eu botei o pé no sapato do cliente. Normalmente, grandes empresas, os seus diretores não acompanham o tryout. Ele, nesse caso, no meio das reuniões, os 2 sócios da empresa participaram, tiveram até a oportunidade de interagir. Tu imagina como nós estamos fazendo aqui agora, tu enxergando a tua máquina com uma câmera se movimentando, 2 câmeras posicionadas onde tu enxergava o equipamento em 2 ângulos, simultaneamente, certo? E o resultado foi objetivo. Fizemos isso em 2 horas em 15 minutos, ficou gravado. Então, da mesma maneira, fica o registro do processo de tryout, certo? Então, foi muito bom. Legal. Por outro lado, eu te diria o seguinte, tudo vai ser feito dessa maneira? Não, eu acredito que não. Por quê? Esse cliente, por exemplo, não era a primeira máquina dele. Então, o relacionamento com a gente é um relacionamento de muita confiança, certo? Ele conhece não a tecnologia, mas é um conhecedor do processo de laminação. Então, faz as perguntas dentro de um tryout, as dúvidas que queriam tirar remotamente, tiraram da mesma maneira que tirariam presencialmente, certo? Então, eu te diria
que nem todos os tryouts serão feitos assim, mas nós estamos abrindo uma porta, uma alternativa para que tu possa fazer um tryout com a equipe técnica do teu cliente e com o dono da empresa estando em qualquer lugar do mundo e viajando, e acompanhando o tryout do equipamento dele online, dentro da casa do fornecedor dele de máquina. Então, eu acho que é uma nova possibilidade que se abre, e eu te diria o seguinte, ó, o que a Comex vem navegando dentro de um processo sempre de melhoria contínua, né? Nós somos uma companhia que temos a humildade de dizer que temos defeitos, vários defeitos, certo? Mas a gente acompanha as tendências, tem uma capacidade de adaptação muito grande, busca uma aderência muito grande com o cliente, e esta é uma necessidade. Tu fazer um tryout, por exemplo, que nós nunca havíamos feito, virtual, eu tenho que estar preparado. Nós tivemos que nos preparar antecipadamente, fizemos um teste com o cliente no primeiro momento, conexão, funcionava bem, assim por diante, executamos, foi um sucesso, tiramos todas as dúvidas. A partir de agora vai ser assim? Não, mas estamos aderentes, o cliente não podia viajar, por determinação. Então, eu entendo que a pandemia também está dentro desse processo de aceleração, nós como companhias estarmos aderentes ao que o ambiente nos demanda. Claro. Essa é a realidade. Claro. E você tocou aí num ponto, essa questão do atendimento remoto, e como é que se foi uma das pioneiras aí com por exemplo, em tentar colocar a manutenção de uma forma mais remota, com os smart glasses e tudo mais. Você já tem isso hoje no Brasil rodando, ou ainda é uma coisa de prancheta? Porque lá fora imagino que já é até normal, mas aqui, como a gente está sempre alguns passos nós não somos early adopter aí, né? A gente... Verdade. Como é que está o status disso? Porque eu imagino que a manutenção tem várias coisas que você acaba descobrindo quando manda o técnico, que era só apertar o botão de ligar e desligar, né? Então, verdade. É verdade. Aislan, manutenção, ele passa por um tema cultural, certo? Que é muito importante. Então, tu nasce em uma companhia um pouco menos profissional, com muito foco na corretiva. Num segundo momento, tu vai para um processo que tu começa a adotar a manutenção preventiva e tu começa a minimizar o processo da corretiva, certo? E depois tu vai adotando alguns conceitos como esse que tu está falando, que é o Smart Glass, certo? Que ele é uma pequena ferramenta para te ajudar em um tempo de resposta, que ele não venha substituir um técnico, certo? Mas entre o teu técnico de manutenção, o técnico de manutenção do cliente e um técnico de aplicação Comex, tu tem um subterfúgio aí, certo? Muito bem. Eu te diria que nós, nos últimos 3 anos, adotamos uma estratégia muito agressiva com relação à manutenção preventiva. Tá? A gente vem incrementando o nosso parque de máquinas como líderes que somos em impressão e laminação, certo? Fortemente. E a nossa quantidade absoluta de máquina parada por mês nos últimos... Eu tenho dado de 2018, tá? Até julho, inclusive, caiu num patamar superior a 40%. Por quê? Porque nós viemos mudando a cultura do nosso cliente em adotar pacotes de manutenção preventiva
aonde tu faz o planejamento de parada ou não do equipamento, certo? E isso vem impactando drasticamente na disponibilidade do equipamento, certo? Voltando à tua pergunta, o Smart Glass, eu tenho algum implementado no Brasil? Não tenho nenhum implementado no Brasil, mas eu tenho a tecnologia disponível no Brasil para oferecer a qualquer momento, inclusive utilizo com os meus técnicos de aplicação em algumas visitas, onde há a necessidade de um suporte superior da engenharia, certo? Eles levam o Smart Glass para fazer a conexão com a gente. Legal. Então, aquilo que eu estava te falando do técnico de manutenção do cliente, depois tu tem um pequeno intervalo para o nosso técnico de aplicação, eu posso pegar esse nosso técnico de aplicação com o Smart Glass e criar uma conexão com a nossa engenharia, certo? Para efetivamente buscar uma solução do problema com maior velocidade, mesmo eu prescindindo de ter uma equipe muito grande no cliente. Perfeito, está muito claro. Mark, todas essas nuances de tecnologia que a Comex tem cada vez mais acelerado, digamos assim, Smart Glass, essa digitalização / virtualização de algumas habilidades do equipamento, em interface e tudo mais. Você imagina que isso tem alguma conexão com a troca também do CEO de vocês? Quer dizer, opa, acho que está instável agora. Não, estou escutando perfeitamente. Então, vocês tinham aí um CEO que eu entendo que era um convertedor, com um mindset um pouco mais analógico, um pouco mais de engenharia tradicional. Tinha um nome, acho que ele, não me lembro se era um holandês, né, o Jerome. Né? Jeroen van der Meer. E depois, agora, tem o senhor Hervás, Diego Hervás, que é 14 anos de Xerox, é um cara muito mais ligado à questão do digital. Você imagina que tem um toque dessa mudança de comando, de uma visão estratégica nova, de uma oxigenação de ideias, ou é um processo orgânico natural, resposta para o que está acontecendo hoje no mercado? Eu te diria que a Comex já vinha num processo de digitalização bastante grande, certo? Focado no atendimento. Perfeito. Proporcionando serviços com o objetivo de aportar valor ao cliente, certo? E, obviamente, que o processo de digitalização passa por isso, né? Se a gente está fazendo uma reunião remota, certo? Tu no teu escritório e eu no meu escritório hoje, o processo de digitalização ele é inexorável, certo? E eu te diria que isso já vinha acontecendo na Comex, mas obviamente até pelo background profissional do Diego, ele está trazendo uma intensidade bastante grande nesse processo de digitalização, certo? Isso vem bastante forte. A gente tem que pensar que como a gente fabrica produtos de altíssimo valor agregado, certo? A nossa conexão com os clientes, os nossos clientes não necessariamente estão próximos da gente. Nós termos processos aonde a gente adiciona valor para o cliente, mesmo à distância, e criando processos de automatização e digitalização para dar autonomia para esse cliente, tanto no serviço como na sua gestão de manufatura, sem dúvida que isso é sine qua non para a gente conseguir avançar no mercado. E aqui no Brasil, Mark, a gente falou bastante de tecnologia, mas a gente, de uma certa forma, tem também os métodos, né? E eu vejo que a Comex é uma grande ativista, né, através do seu CETEX, agora do novo de Miami, nos Estados Unidos, tem lá o da Espanha, mas vocês são muito ativos na implantação e na defesa da gama expandida,
né? Vocês enxergam isso também como algo que vai proliferar no Brasil em algum momento breve, ou podemos imaginar que é tipo um EB que agora não é o timing exato, mas talvez daqui a uns 5 anos isso venha mais rápido aí na pauta? Qual que é a tua visão para a gama expandida hoje? Sendo bem objetivo, quando tu me fez a pergunta com relação ao EB e o Waterbase, no meu ponto de vista, eu te disse que a grande demanda para ter esta virada é uma questão de legislação, né? Demanda legal para que se crie escala e isso aconteça. Na minha humilde opinião, a gama estendida, ela realmente vai ter um boom a partir do momento em que os processos de gestão eles estejam mais afinados, maduros, exatamente, onde efetivamente a competitividade ela vai passar. Não esqueça, a gente não pode esquecer que a gente tem ainda um parque de máquinas engrenado no Brasil muito grande. Sem dúvida. E a gente está falando de gama estendida, certo? O que eu estou querendo dizer com isso? 880. Isso. Então, o que ocorre? A gente tem uma atualização do parque, a gente tem melhora dos processos de manufatura, a gente tem a melhora do processo de gestão diretamente com uma internet das coisas, com um bom processo digital de gerenciamento, entendendo quando o teu equipamento está parado, quando não está, que hoje uma impressora gearless consegue te gerar esta informação automaticamente, fazendo com que tu possa tomar boas decisões com relação à gestão da disponibilidade do teu equipamento e da performance. Isto avançando, quando sair daquele patamar, Aislan, dos 35% a 45% de OI, certo? Eu não tenho dúvida que a gama estendida no primeiro nível dos convertedores do Brasil vai fazer assim, ó. Ela vai acelerar drasticamente. Claro. Essa é a minha opinião. Hoje ainda não se tem um instrumento para quantificar a viabilidade econômica da implantação, né? A gente está num nível de maturidade que ainda precisa afinar essa régua, né? É isso aí. A busca obsessiva pela redução de custo, ela inexoravelmente ela vai passar pela gama estendida, certo? Mas quando tu eu acredito muito em Pareto, certo? Eu te diria que boa parte dos convertedores, as oportunidades que estão nos 80%, eu me atrevo a dizer que a gama estendida não está nos 80%, ela está nos 20%. Mas tu sabe que quando vão se exaurindo as oportunidades de redução de custo, inexoravelmente o que está no 20% vai entrar para dentro dos 80%. Claro. E aí a gama provavelmente vai explodir no bom sentido de ser uma grande oportunidade de redução de custo. Mark, uma coisa que eu vejo que está afetando a indústria de conversão e imagino que diretamente muda todo o game para o fabricante de máquinas é a questão ambiental, economia circular, uma série de coisas, né? Eu vejo que vira e mexe, por exemplo, esse ano a gente fez aí uma pauta na revista toda dedicada a isso, fizemos alguns envelopes lá com materiais diferentes. E uma das últimas foi sobre monomaterial, por exemplo, né? Essa questão de tentar, através já no protótipo, criar estruturas mais recicláveis. Por exemplo, esse trend se confirmando, né, de ganhando escala, isso não afetaria a venda de laminadoras, por exemplo? Honestamente, eu acho que esse trend já se confirmou. Certo? Esse trend já se confirmou. E sim, pode afetar a venda de laminadoras. Se eu olhar a minha demanda, não. Ela está crescendo, certo?
Certo. Mas a médio e longo prazo, Uhum. a tua pergunta é super pertinente. Uhum. É uma realidade, Uhum. sem dúvida. Provavelmente essa demanda crescente é o espelho do mesmo fator que você falou agora há pouco com as máquinas mecânicas. Você ainda tem aí uma Perfeito. curva grande de chegada, de descomoditização, entre aspas, de algumas empresas para o laminado, etc. Mas no final Sem dúvida. tem uma Tu conta tem que ter. corrente. Vamos pensar numa coisa: tu tem que ter boa tecnologia de extrusão para tu fazer uma monocamada que atenda a necessidade para tu conseguir ir Com adiante. certeza. Eu não sou um expert em extrusão, certo? Uhum. Mas se a gente analisar, se a gente perguntar para os experts de o parque de máquina que nós temos de extrusão no Brasil, quem sabe tu possa responder essa Sem pergunta dúvida. o quão perto nós Pior estamos do que o da máquina mecânica da impressora, tá? Mais Pode ser. Uhum. Pode ser. Bom ponto, bom ponto. Mark, no começo aí do papo você citou que a Comex olha para essa possibilidade das máquinas híbridas, né? Sim. Que tipo de hibriditização a Comex entende que é forte para o mercado que ela atua? Porque você pode ter uma máquina flexo com uma unidade roto, você pode ter uma serigrafia rotativa, você pode colocar, sei lá, de um cabeçote digital. Que vocês estão olhando hoje como pipeline aí? Perfeito. Sabe que a Comex tinha como objetivo fazer o lançamento da sua máquina digital na Drupa, certo? Uhum. Como a gente fez a virtual e não teve a oportunidade de fazer esse lançamento com o objetivo de causar um impacto interessante no mercado, os canhões se apontaram para dentro da Comex novamente. Esse processo está dentro de 4 paredes, certo? E eu te diria que, oportunamente, esse lançamento em nível global vai ser feito. Ah, legal, legal. Então você tocou num ponto interessante aí, que é justamente o cancelamento da Drupa, né? Vários grandes aí, no meio da pandemia, anunciaram uma mudança radical de estratégia no modelo convencional de venda de máquinas, né? Então, estão reforçando os seus showrooms, seus demo centers, estão investindo nessa virtualização. Você entende que a Comex vai nessa mesma linha, pelo menos por um tempo, né? A Comex fez uma Drupa virtual, certo? Especificamente, eu não me recordo bem a data, mas especificamente no período que seria feita a Drupa, certo? Com o objetivo de apresentar suas linhas de produto. Mas eu vou te dizer uma coisa, a feira, quando a gente fala nessa grande aceleração das mudanças, esse é um ponto que este contato eu tenho muitas dúvidas de quanto... Eu acho que as feiras, elas já tiveram uma mudança de perfil, certo? As feiras pré-pandemia já tinham se tornado muito mais profissionais, certo? Essa é a minha opinião. Pós-pandemia é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Não tenho como te dar uma opinião, mas eu tenho certeza que não serão mais como eram. Claro, claro. Talvez algum modelo híbrido, sabe Deus, né? Mark, imagino que nessa pandemia, eu tenho acompanhado, né, embora o mercado de embalagens não é um mercado que sofreu tanto quanto uma boa parte aí da economia, mas vão ficar empresas pelo caminho, né? Já estão ficando algumas empresas pelo caminho, vai fazer mais uma seleção natural aí, né, forçada talvez no setor. O ponto é o seguinte: talvez um dos efeitos colaterais dessas empresas que vão ficar pelo caminho é aumentar a oferta de máquinas usadas, né? Você entende que isso pode vir a ser um entrave que, no mínimo, postergue os investimentos de um extrato dos clientes que vai preferir, antes de fazer um investimento maior numa máquina nova, tentar fazer aquele jeito brasileiro, rolinho, etc. Você acha que isso pode vir a ter um impacto? Eu tô inclusive ansioso para entrevistar
um player aí de banda estreita, que eu vi que recentemente anunciou uma unidade de negócios de máquina usada, achei totalmente atípico, né, o movimento. Então, assim, qual que é a tua visão sobre o possível impacto nesse quebra-cabeça da maior disponibilidade de usados? Nós acabamos de falar que a quantidade, ou melhor, não a quantidade, mas o parque de impressoras engrenadas ainda é muito grande, certo? Vou falar especificamente das nossas máquinas, né? Impressoras Gearless Comex possuem muita liquidez. Mas eu acredito que, como impacto, efetivamente no mercado, ele é muito pequeno. Porque, normalmente, quando tu vai fazer um processo desses, de substituição, não dá para fazer uma analogia com o mercado de automóveis novos e usados, tá? Mas, de um modo geral, quem vai vender uma Gearless usada é porque ele está no topo da cadeia de conversão. Então, ele vai comprar novamente, e quem adquire essa máquina usada, de um modo geral, ele não é o maior optante da máquina nova, certo? Por qualquer restrição que seja, por poder de aquisição e assim por diante. Então, eu te diria o seguinte, isso vai acontecer, isso até vai acontecer, porque se a gente remontar a 13 anos atrás, 14 anos atrás, quando entraram as primeiras Gearless, começa a haver uma substituição natural desses equipamentos, certo? Claro. Então, eu não acredito que isto seja um fator impactante no mercado, certo? Pode ter algum caso pontual, período de pandemia, algum problema financeiro, que isto venha acontecer? Pode. Mas eu te diria que, na minha opinião, isso é uma questão muito mais pontual do que, olha, aconteceu com meia dúzia de empresas. Acho muito pouco provável. Até porque eu acredito que o nosso segmento, a nossa cadeia de valor, ela foi menos afetada, eu me atreveria a dizer muito menos afetada do que a média. Teríamos aí, nós temos que pensar que a nossa cadeia de valor, com o distanciamento social, se consome mais embalagens individuais, certo? Do que, se a gente fizer análise de 70% do processo de embalagem flexível é o mercado de comida, e nós vamos pouco ao restaurante, não por uma questão de poder aquisitivo, mas a gente tem que ficar em casa, certo? Claro. Nós precisamos comer mais ou menos no mesmo volume. Comendo no mesmo volume, vamos precisar de uma maior quantidade de embalagens individuais. Perfeito. Eu não tenho dado estatístico algum para te afirmar isso categoricamente, mas é mais ou menos o direcionamento. Totalmente lógico, sim, claro. Então, o que eu vejo, de certa forma, dos nossos clientes é que tu não tem nenhuma mudança abrupta dentro do perfil de consumo. Vejo até alguns clientes meus dizendo, estou surpreso que o mercado está crescendo bastante. E isso tem refletido, inclusive, na nossa venda de máquinas, certo? Positivamente. Então, corroborando com a pergunta que tu fez para mim, eu acho muito pouco provável que aconteça um impacto de alguma empresa se desfazer dos seus ativos, principalmente impressora Gearless. Claro. Você imagina que talvez tenha mais impacto os critérios mais exigentes de avaliação de crédito das entidades para concessão de linhas de financiamento, etc. Isso talvez seja um impacto maior. A pelo menos de crédito, nesse período. Eu te diria, eu não vou te dizer que seja maior, ela sempre existiu, né? O problema é o que a gente vem se surpreendendo negativamente, e aí isso é um problema que a gente enfrenta no Brasil,
que nós estamos com a taxa de juro referência mais baixa da história, certo? Total. Mais baixa da história, e o spread bancário, tu pode multiplicar essa taxa por 3 ou 4, certo? Uhum. Tornando uma operação de investimento inviável. Não estou falando em restrição de crédito, certo? Claro. Então, assim, ó, se tu analisar sobre a taxa nominal final, ela está mais interessante do que ela já esteve. Uhum. Ó, perfeito, certo? Inclusive, eu te diria que eu vejo movimentações, que isso é interessante para a indústria, eu vejo movimentações de investimento no mercado financeiro por estarem menos interessante investir em equipamento produtivo. Uhum. Certo? Sim. Acaba se tornando mais interessante. Uhum. Mas, por outro lado, quando tu faz uma análise, a taxa final, quando tu busca um financiamento, ela está menor do que no passado? Sim. Mas quando tu faz a análise do spread sobre a taxa referencial, ela está infinitamente maior. E eu te diria que isso é um fator, infelizmente, limitante. E eu diria que como empresa de fabricação de máquinas dentro de uma cadeia de valor tão importante como é do plástico, Uhum. os bancos governamentais deveriam tomar a frente, não subsidiando, porque eu não acredito em subsídio, certo? Mas reduzindo o spread, tendo ainda um resultado muito bom, excelente, e fomentando a indústria brasileira. Então, eu sou completamente contra o subsídio, certo? Uhum. Mas a taxa hoje, a TLP, com um spread bancário competitivo, eu te garanto, BNDES bem remunerado, banco bem remunerado e indústria investindo em tecnologia e em processo. Perfeito. Só que nós temos a ganância das entidades financeiras privadas, e aqui estou me atrevendo a dizer uma coisa importante, claro. Certo? Uhum. Dos bancos privados, eles impactam muito negativo na cadeia de valor. Isso é uma pena, porque a indústria se fortaleceria e nós criaríamos um círculo virtuoso nesse processo. Porque mais fortalecida, consequentemente, sendo mais competitiva. E mais tomadora de crédito. Exatamente. É o círculo virtuoso, certo, Aislan? Uhum. Então, eu infelizmente entendo que nós poderíamos estar infinitamente melhor se o spread bancário, considerando a taxa atual hoje, sem subsídio governamental algum. Só que o spread é 2, 3, chega a 4 vezes a taxa referencial, hoje é de 2%. Uhum. Não, faz todo sentido, né? Estaria até, inclusive, um bom candidato a ser entrevistado nessa temporada Máquinas, né? Trazer alguém do BNDES para bater um papo. Por exemplo, Boa, exatamente. Site, vou procurar. Mark, deixa eu ver, eu acho que a gente praticamente percorreu a grande parte dos temas, né? Que eu queria te fazer uma pergunta assim, não sei se esses dados são disponíveis ou se eles são inclusive assim, sigilosos, enfim, mas o que você entende hoje que é o market share da Comex para o Brasil? E nós estamos falando aí hoje o que é o mercado consumidor de impressoras banda larga hoje no Brasil? Estamos falando de 10, 15, 20, 30 máquinas num ano? Qual que é o teu sentimento? Eu imagino que você tenha um radar bastante apurado, cross-checking com os outros players, mas só para ter um sentimento assim por alto. Ok. Aislan, eu te diria o seguinte, eu vou te falar de uma média dos últimos... 3, 5 anos? Dos últimos... 3, 5 não. Deixa eu abrir um pouquinho essa média para que fique uma coisa um pouquinho mais
ampla, Menos, certo? mais smooth, né? Mais smooth, exatamente. Vamos diluir os picos e vales ao longo do lapso temporal, certo? Nós estamos falando em um mercado brasileiro de 12 a 15 impressoras gearless por ano. Tá? E eu te diria que a Comex, nos últimos 3 anos, trabalha num patamar de market share entre 70% e 75%. Muito expressivo, né? Assim, realmente está ocupando aí uma influenciadora total aí até para onde vai, qual é a largura da máquina, qual é o número de cores. Imagino que não sei se há assimetrias muito grandes com que a Comex experimenta de portfólio, de prateleira na Europa, nos Estados Unidos e no mercado latino, mas imagino que tem alguma coisa, né? Aqui, historicamente, sempre se buscou máquinas mais robustas, né? Sim. E agora que isso vem mudando, mas não faz tanto tempo, né? Verdade. Tu tem razão. Esse conceito, ou se eu estou entendendo o que tu está querendo me dizer quando a gente fala em robustez, certo? Na realidade, isso significa menos ergonomia. É isso aí. E quando a gente fala em setup time, que isso é uma coisa muito interessante, certo? Quem sabe eu vou dar a minha visão. Minha sorte é que eu não tenho nenhum dos meus engenheiros aqui na minha volta, certo? Mas eu te diria o seguinte, velocidade de máquina, velocidade de equipamento versus setup time, sempre setup time vai estar na frente. Em raríssimas exceções, a velocidade do equipamento é o limite. de uma máquina robusta vai superar, inclusive, uma velocidade de cruzeiro menor, mas com tempo de setup mais rápido, certo? E, de vez em quando, é difícil de tu identificar isso, porque fazendo uma breve analogia, é mais ou menos o seguinte: qual é o carro que tem a maior velocidade e qual é o carro que vira na pista mais rápido? Entendeu? O que interessa é o carro que vira na pista mais rápido. Sim. Então, o setup time é fundamental. E setup time ele é gerado por ergonomia e gestão, certo? O que nós podemos prover, ergonomia. Apesar que tu sabe que os nossos equipamentos também, em termos de tecnologia e performance e velocidade, estão dentro dos players globais, né? Mas setup time é crucial. Claro. Mark, eu vou fazer uma última pergunta. Eu acho que a gente cobriu. Foi intenso aí, né? Bastante intenso. Te enfrentar não é uma coisa muito... Eu não esperava que a pauta estava tão bem preparada. Mas claro, exatamente. Me surpreendi positivamente. Legal. Não é fácil te enfrentar. Não é fácil. Não é fácil. Não, agora eu vou fazer. Mas está sendo muito bom. Está sendo um prazer. Digo mesmo assim, eu achei que ia ser uma conversa bem produtiva para o setor, vamos dizer assim, para o setor, né? Sim. A gente não tem muito esse tipo de papo denso para onde vai. Nos últimos anos, assim, foi muito claro, foi muito nítido quantos caras de máquina ficaram pelo caminho, né? É evidente que a comparação não é justa, né? Porque não eram players globais, vamos dizer assim, né? Eram caras aí de atuação nacional, empresa familiar, etc. Mas eu queria, assim, a tua visão, com toda essa tua experiência de gestão e hoje na Comex, que é uma empresa com tanta, vamos dizer assim, que eu acho que tem como vantagem essa possibilidade de um capital intelectual global, trocar informação, entender, que eu acho que é uma boa vantagem aí. Na tua visão, existe como a gente tirar uma causa comum que fez com que tantas empresas de máquina no Brasil se afundassem? É uma pergunta difícil, mas eu vou te dizer uma coisa, qual é a minha humilde opinião com relação a isso. Generalizando, certo? Generalizando. O negócio maquinário
Veja bem que eu vou te dizer, o negócio maquinário, de um modo geral, ele é muito movido pela paixão, certo? Tem ali muito o coração de quem começou o equipamento, fez um desenvolvimento. Não vamos longe. A quantidade de empresas de capital aberto que tu tem de maquinário não são muitas. Globalmente. Globalmente, exatamente. Não são muitas, certo? Muito bem. E eu diria, e eu iria um pouquinho além, de certa forma, também não são os negócios mais rentáveis. Por mais que o mercado muitas vezes tenha essa percepção, não são necessariamente os mais rentáveis. Prova disso é que algumas empresas, elas ficam pelo caminho, certo? Na maioria das vezes, veja bem que eu vou te dizer, na maioria das vezes, tu tem uma super engenharia, mas tu tem muitas debilidades no teu supply chain, tu tem muitas debilidades no teu gerenciamento de processo, tu tem muitas debilidades no teu gerenciamento de manufatura, certo? E isso tem que ser considerado, não adianta tu só ter coração e ter engenharia, certo? Para tu fazer aquele produto fantástico, certo? Eu vou te adicionar mais uma coisa que eu acredito piamente, fabricantes de máquinas de primeiro nível das linhas de produtos que a Comex fabrica globalmente, há muitos players de primeiro nível. Poderíamos citar vários aqui, certo? Então, nós nos localizamos entre esses, certo? Mas tu tem players com qualidade, com tecnologia tão boas quanto. Qual é a nossa obsessão? A nossa obsessão está no serviço. A nossa obsessão está no valor agregado. A nossa obsessão está no tempo de resposta. A nossa obsessão está na disponibilidade da peça no estoque para a gente atender o nosso cliente. A nossa obsessão está no nosso 24 horas, estando disponível 365 dias por ano, porque o cliente está com a dificuldade, ele levanta o telefone e ele é atendido. Claro. O nosso cliente se sente assistido, certo? Cometemos erros? Sim. Temos estoque para tudo? Não, certo? Afirmo isso categoricamente e cometemos erros, certo? Mas a nossa obsessão, ela vai permeada por isso. Quando tu tem esse serviço, certo? Em bom nível de atendimento. Quando tu tem uma área, como é a nossa área no Brasil de CETEC, onde tu busca o cliente para fazer uma demo, aonde tu vai no cliente para melhorar a performance dele com relação à máquina, certo? Provavelmente o automóvel que tu tem, tu foi feito uma venda técnica para ti e ninguém mais foi aí te ajudar a aprender o que o teu carro faz. Pois nós vamos lá no cliente de novo ajudar ele, certo? Para ele tirar tudo que o equipamento pode oferecer para ele, certo? Então, isso traz uma mudança cultural dentro do relacionamento. Tu tem que sentir confiança. Tu comprar um equipamento, tu tem que ter confiança no equipamento e em quem está por trás do equipamento. Certo? Então, eu te falo categoricamente da Comex do Brasil, certo? A nossa gestão ela é permeada por isso, certo? Com a nossa base de clientes. Como se fôssemos uma empresa nacional. Mas, por outro lado, eu te digo o seguinte, que tu tocou muito bem há 2 minutos atrás. Só que nós somos uma empresa global. A engenharia da Comex não é só a engenharia da Comex do Brasil. Claro. Os recursos da Comex e o punch da Comex não são só a Comex do Brasil. Então, quando tu for cliente da Comex do Brasil e tu levantar o telefone para falar com qualquer um do nosso time aqui na Comex do Brasil,
tu vai estar respaldado como se tu estivesse contatando uma empresa local, mas quando tu precisar um punch tecnológico, um problema que tu está enfrentando, uma adição de valor, que se em algum momento a Comex do Brasil não te atende, a Comex tem um respaldo técnico numa companhia de nível global, que tu vai te sentir respaldado. Claro. Então, eu acho que é essa equação, não é só o produto, é essa equação que eu acredito, eu não estou falando pelos meus clientes, estou falando por mim, né? Meus clientes daqui a pouco vão te dizer que não é bem isso, claro, mas que eu acredito que nos fortalece. Perfeito. Certo? Perfeito. Pergunta bônus para a gente fechar, Mark. Chegamos no horário, estamos religiosos aqui. Estamos bem. Eu vejo inovação na tecnologia, eu vejo inovação na busca de novas combinações, novas interconexões de software, de aprendizagem de máquinas. Agora não estou falando de Comex, estou falando do mercado de máquinas. Certo. Mas eu vejo pouca disrupção na maneira de vender. Minha opinião. Né? Então, por exemplo, quando você vai para o mundo do digital, o cara vende modelo, o cara paga por clique, o cara paga por revolução, por metro linear impresso, tem semi-leasing, sales, tem N possibilidades. Eu acho que o mercado de máquinas analógicas, de uma forma geral, é o representante, aquela figura do representante, batendo no padrãozinho. Você entende que a Comex olha também alguma disrupção nesse sentido? Eu estou te fazendo essa pergunta agora, tem uma malícia aí. Excelente. Uma malícia nessa pergunta que é o seguinte, porque eu vejo vocês investindo, por exemplo, no CETEC, fortalecendo o CETEC, etc., que eu acho que é um serviço diferente, né? Eu poderia, por exemplo, chegar e amanhã encontrar o CETEC falando, amigo, você não vai comprar máquina ainda, mas você quer ter uma máquina Comex indiretamente? Põe teu trabalho aqui por um período enquanto você estrutura uma operação, vai rodando aqui. Não sei, eu acho que deve ter alguma oportunidade de mudar também, de criar disrupção no modelo comercial, não? Perfeito. Então vamos lá, são duas coisas diferentes, né? A questão do modelo comercial, ou seja, como vender. Perfeito. Certo? O como vender, qual é o canal de comunicação. E o outro, nós estamos falando em como remunerar. Perfeito. Concorda comigo? Concordo. Que é diferente. Então, por exemplo, tu adotar um processo desse... não vamos longe, olha o que são as locadoras de veículo hoje. Tu começa a pensar o seguinte, pode ser que eu não queira mais ter um automóvel, eu vou alugar um automóvel. Perfeito. Certo? É mais um automóvel. É isso aí. Perfeito, vamos lá. Eu te diria o seguinte, eu acho que a gente sempre tem que estar aberto para conceitos disruptivos, certo? Sempre tem que estar aberto. E se eu te disse no início que a gente está navegando muito bem na pandemia, porque a gente está tentando se adaptar a ela, nós não estamos tentando lutar contra ela, certo? Ou buscar subterfúgios e escusas no environment, estamos tentando se adaptar e resolver. O que, na realidade, eu te diria o seguinte, eu não consigo enxergar no curto prazo, certo? Aqui nós estamos falando muito em capital intelectual, certo? As companhias de máquinas, elas têm muito capital intelectual. Mas quando tu coloca muito ativo, tu tem pouca escala para isso. Tu entendeu? Então, olha o que nós estamos falando aqui. Nós temos capital intelectual, certo? Que ele está dentro desse histórico, né? A companhia vai adquirindo, vai aprimorando, vai protegendo esse capital intelectual, vai gerenciando isso e vai crescendo tecnologicamente, certo? Vai crescendo sob o ponto de vista ergonômico, a máquina cada vez ela está mais evoluída, cada vez ela está mais confiável e assim por diante. Patentes, exatamente. Exatamente. Ou seja, barreiras, né, de entrada criadas aí. Exatamente, que elas são, as grandes barreiras, elas estão no capital intelectual.
Quando tu migra para um processo onde ele vai ser capital intensivo, né? Ou um asset intensive aí, tu tem que ter uma disrupção muito grande e tu tem que ter uma escala muito grande para fazer isso. Então eu te diria assim, ó, eu não vou mencionar nomes, mas quem sabe tenham empresas globais não de máquina analógica que pode daqui a pouco dizer o seguinte, tá bom, vou te oferecer um equipamento com outra metodologia de remuneração. Isso pode acontecer? Pode, certo? No que eu vejo hoje dos players analógicos, isso pode acontecer no curto prazo? Acho pouco provável. Tá? Bom, agora só voltando ao tema de como vender, né? Ou o caminho, o canal de comunicação do processo de venda. A gente tem aprofundado muito o conceito com relação à peça de reposição, certo? É uma coisa que a gente vem trabalhando, podem surgir novidades aí no médio prazo, tá? E a gente vem trabalhando fortemente, não só pensando em Brasil, mas em América do Sul, tá? Como hub. Apesar de a legislação brasileira nos dificultar muito nesse sentido, nós somos agressivos e estamos aprimorando isso com entrepostos aduaneiros e assim por diante, para atender num tempo de atravessamento menor do que vindo da Europa. Ponto número 1. Mas, por outro lado, confiança. A gente costuma dizer o seguinte, a primeira máquina é vendida pelo comercial e a segunda máquina ela é vendida pela assistência técnica, certo? Claro. Ele é mais do que assistência técnica, é a engenharia que vai te dar o suporte, é o CETEC que vai potencializar a utilização do equipamento. A experiência, né? A experiência. O CETEC é uma experiência, né? Exatamente. Mas eu te diria o seguinte, é a experiência toda do equipamento. É a performance do equipamento, é o serviço sendo bem atendido no tempo de resposta que tu está demandando, certo? É tu ser bem assistido quando o teu cliente levanta o telefone e ele está enfrentando algum problema, ou de qualidade no produto dele, ou ele precisa de um suporte da máquina, ou ele precisa de uma manutenção corretiva, ele ser atendido. Eu acredito, ou nós acreditamos muito nisso, tu tá me entendendo? E colocamos muito esforço nisso. Eu, particularmente, te diria o seguinte, eu coloco muito esforço pessoal meu nesse sentido. Eu vou menos ao cliente vender e estou mais disponível ao cliente quando a gente enfrenta alguma dificuldade. Perfeito. Para o cliente ter mais eco. Então, o como, eu acho que a gente está, dentro do equipamento, a gente acredita muito neste relacionamento para o cliente ter uma experiência, como tu mesmo disse, positiva ao ponto de ser o seguinte, poxa, eu confio nesse equipamento, entendeu? Eu confio na Comex. Eu vou repetir. Legal. Certo? Bom, Mark, queria agradecer muito tua presença, agradecer todo mundo que vai nos assistir ou vai nos ouvir, porque a gente também vai converter esse vídeo em áudio num formato podcast, né? Então, mais uma vez, acho que foi bem frutífera, bem prolífica a conversa. Agradeço em nome da Projeto PAC, de todos os ouvintes aí. Se quiser fazer uma palavra aí de encerramento em nome da Comex, fica à vontade. A gente encerra a gravação. Peço desculpa por alguma coisa torta que a gente venha fazer na primeira episódio na questão da edição. Muito pelo contrário. Mas é pioneiro, né? Muito pelo contrário. Vai ser histórico. Aislan, assim, a experiência, eu tinha uma expectativa muito boa que tu viria preparado, mas não tão bem preparado como tu veio, e desafiador. Então, assim, foi muito interessante, muito bom. Eu espero que eu tenha contribuído para essa conversa dentro das minhas capacidades da melhor maneira. Agradeço a Projeto PAC, que tu sabe que a gente tem uma parceria de longa data, certo?
e muito positiva. E eu te diria o seguinte, a gente está com uma expectativa de país muito boa. Quando a gente olha as adversidades, certo? Que é PIB caindo 5%, que essa é a expectativa do ano. Euro acima de um patamar de 6,60, certo? Surtos focalizados em empresas que estão na nossa cadeia de valor. Entenda-se não só convertedores, claro, mas também brand owners. Certo? A gente não pode esquecer disso. Também brand owners. A nossa cadeia ela é muito longa, certo? A gente tem uma expectativa de crescimento importante nesse mercado, mesmo num ciclo econômico difícil, porque a Comex se preparou para isso. A Comex veio para o Brasil para ficar. E a Comex tem uma expectativa de performar, ganhar share e continuar trabalhando fortemente para o crescimento dos nossos clientes, que, fazendo uma analogia ao que eu falei dos bancos, certo? Nós trabalhamos para os nossos clientes para que eles cada vez estejam mais fortes, comprem equipamentos e serviços da gente e a gente siga uma cadeia competitiva. Perfeito. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Se todos nós pensássemos dessa maneira e nos preparássemos para o inevitável, que a pandemia foi o inevitável, certo? Eu tenho certeza que em qualquer lugar a gente pode ter sucesso. Então, é dessa maneira que a gente trabalha e é isso que a gente acredita. Obrigado, Aislan. Foi um prazer falar contigo. Prazer todo nosso. Esperamos que seja... Vamos capilarizar esse vídeo. Acho que vai ajudar bastante gente a formar um quadro muito mais maduro do cenário atual e das oportunidades. Que obrigado. Bom. Eu espero que sim. Eu que agradeço.